Já que fomos chamados, aqui estamos, hein, doutor? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, isso aí, Elisa. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar e contando sempre com a sua participação. Vai lá no Twitter, deixa sua pergunta. Não existe dúvida boba neste quadro, tá bom? Pode mandar a questão que você quiser e marca a gente, #correspondente médico. O nosso primeiro tema de hoje é a saúde do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Os médicos disseram que ele apresentou acúmulo de líquido nos pulmões e no fígado. Para tirar esse líquido dos órgãos, foram instalados drenos nas regiões abdominal e pulmonar. Bruno Covas está internado desde a semana passada, após os exames mostrarem que ele teve novos pontos de tumores no fígado e nos ossos. Doutor Fernando Gomes, vou começar tirando a dúvida aqui de esse acúmulo de líquido no pulmão e também no fígado seria o que exatamente? Sempre que a gente tem uma lesão, e pode ser uma lesão neoplásica, no caso tumoral, o corpo pode reagir de uma forma diferente. E lugares do corpo onde já existe líquido naturalmente, como por exemplo na pleura, como por exemplo na cavidade abdominal, eles podem reagir com produção aumentada, com alteração da sua quantidade de proteína, de mediadores inflamatórios, o que faz com que esse volume adicional de líquido, por exemplo no tórax, mais especificamente na pleura, que é a membrana que envolve o pulmão e faz o toque interno com a caixa torácica, permitindo que o pulmão possa fazer a sua excursão normal. Quando existe líquido acumulando nessa região, você pode imaginar o que acontece. O pulmão não funciona de forma adequada. Então, para que ele possa continuar tendo a troca gasosa, é importante que exista um dreno que retire esse excesso de líquido e jogue para fora. A mesma coisa acontece na cavidade abdominal, a gente chama na região intraperitoneal. Esse líquido em excesso, ele pode provocar uma coisa que a gente chama de ascite, e em excesso ele provoca também alterações que são indesejadas. E um dreno, ele é colocado para permitir que esse líquido saia para fora do corpo e que o corpo consiga então funcionar de uma forma muito mais próxima do saudável. E a gente está falando de uma atividade que é muito invasiva, fazer essa drenagem, no caso do prefeito de São Paulo, Bruno Covas? São medidas de suporte, de fato são invasivas, você imagina, um dreno é colocado sob uma situação específica cirúrgica, com todo o ambiente de asepsia, antissepsia adequado, com anestesia, e enquanto é necessário que esse dreno esteja lá para permitir que os órgãos funcionem bem, ele permanece. E isso requer um cuidado diferencial em termos de saúde, em termos de observação e de profissionais da área da saúde que estejam próximos para ajudá-lo a manipular com esses drenos. E qual a relação direta desse líquido com os tumores do prefeito Bruno Covas? Esse é o tipo de problema que poderia aparecer com qualquer outra pessoa que tivesse qualquer outra doença? Sim, existem outras doenças que podem levar, por exemplo, a um derrame pleural, uma infecção, uma pneumonia, uma tuberculose. Existem outros problemas que podem causar. Mas quando a gente fala de tumor, a gente fala de alteração no fluxo dos líquidos do corpo e também a produção de substâncias que levam à formação desses líquidos em excesso nessas regiões e por isso demandam tratamento. Explicado então aqui o caso do prefeito da cidade de São Paulo, uma cidade com mais de 12 milhões de habitantes. Torcemos evidentemente que tudo ocorra bem e passe o quanto antes. Saúde para Bruno Covas. Vamos lá para o nosso próximo tema, vai mandando suas perguntas, viu? Você sabe a diferença entre sintomas de rinite, sintomas de gripe e sintomas de Covid-19? Confunde um pouco a nossa cabeça, não é, doutor? No nosso site tem uma matéria com todas essas explicações. Por isso, pega a matéria, compartilha no grupo da família, manda para o vô, para a avó, para os primos, para todo mundo, porque é o tipo de informação importante da gente saber. Com esse período que a gente está chegando, as temperaturas vão aos poucos caindo, aos poucos a gente vai tirando o edredom, o casaco de dentro do armário, a tendência é que os sintomas apareçam com mais frequência. Por isso, é importante atenção para identificar quais são as diferenças e em qual momento procurar um médico. Já que temos um médico aqui ao vivo, com a gente conversando, vamos dar uma olhada então. Doutor, até já vou pedir a gentileza do senhor já ir narrando para a gente a diferença entre esses sintomas. Perfeito. Em medicina a gente chama isso, Elisa, de diagnóstico diferencial. E nesse momento do ano, chegando próximo do inverno, temperatura mais baixa, ar mais seco, é normal e que isso venha a acontecer, a nossa necessidade de fazer o diagnóstico diferencial. Então, o que acontece? A gripe, que tem um vírus específico também, apresenta sintomas intensos, mais duradouros e geralmente cursa com uma febre alta e mal-estar. Veja, é lógico que faz confusão, mas a gente precisa falar sobre isso. Ah, pronto, a pessoa que está sentindo isso aqui já pensa assim, minha nossa, vou fazer o exame de Covid na dúvida, porque pode estar acontecendo alguma coisa. Confunde, né, doutor? Confunde, e até pode ser que ela não esteja 100% errada. E vamos lá,
na verdade, um diagnóstico não invalida de que a pessoa tenha outro simultaneamente. Isso não é sempre tão comum assim, mas isso pode acontecer. Agora, a pessoa que já tem uma predisposição a ter rinite, muitas vezes alérgica, ela pode ter espirros com frequência e nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, isso aqui causa um pânico em todo mundo, quem está em volta. Nossa Senhora, você não quer saber se a pessoa dispara. Se a pessoa tem rinite ou não, você fala, puxa vida, está mandando coronavírus para tudo quanto é lado. Todo mundo foge. E pode apresentar esses episódios em crises, né? 3 a 4 vezes por dia, às vezes até mais um pouco. Então, são sintomas que são frequentes e conhecidos das pessoas nessa época do ano. Lembrando que, geralmente, quem tem rinite sabe que tem rinite e consegue até mesmo perceber a sua diferenciação. Estou com resfriado, estou com gripe, estou com rinite, mas quem está em volta nem sempre sabe, né? Nossa, por isso que todo cuidado é pouco. no nariz de quem está ao lado, a gente já fica atento e desconfiado. Por outro lado, quando a gente olha para a Covid, geralmente existem outros sintomas que são ainda mais frequentes e pertinentes, como, por exemplo, a perda do olfato, muitas vezes a perda do paladar, a presença de diarreia, dores. A febre também pode estar presente. Então, assim, são sintomas que podem cursar, como eu falei. Com tudo isso que a gente falou, um pouquinho aí do que aparece na rinite, o que aparece na gripe, mas também com dor de cabeça. Lembrando que dor de cabeça é um sintoma universal e também não invalida. A pessoa pode ter rinite, dar com uma dor de cabeça tensional naquele dia, ou então a pessoa também pode estar com uma gripe e também apresentar a mesma coisa. Mas assim, os sintomas eles são muito parecidos. Mas existem características que permitem que a gente faça alguma diferenciação. De qualquer forma, qualquer cuidado é pouco, né? A gente precisa se agasalhar, a gente precisa lembrar de se hidratar nessa época do ano, se proteger e, independente de tudo, como a gente está vivendo uma época de pandemia, a proteção respiratória com a utilização de máscara e higienização frequente das mãos é extremamente importante, Elisa. Doutor, e como saber a hora exata de procurar um médico? Quem tem rinite, por exemplo, conhece bem o seu histórico, já sabe os sintomas ali, já identifica que, puxa vida, algo deu errado, é uma chatice, né, para quem tem rinite e frequentemente enfrenta isso. Mas outros sintomas que seja o caso, que hora procurar o médico? Quando os sintomas são muito desagradáveis e a pessoa tem todos eles de uma forma muito exacerbada com mal-estar, é hora de procurar o serviço de saúde, principalmente nessa época, porque, como a gente falou aqui, por mais que exista uma tendência de você dizer que isso é uma gripe, ou então isso é um resfriado, ou então isso aqui é uma Covid, você pode estar fazendo confusão. Então é importante que você procure, principalmente quando você tem uma falta de ar de uma forma que te chama a atenção, um mal-estar muito importante, uma febre que você percebe que não cessa, a perda do olfato, a perda do paladar. Lembrando que também quem está com gripe, por inflamação da mucosa, pode até mesmo apresentar essa alteração da percepção do cheiro. Então não é porque você tem uma alteração que 100% de certeza você vai ter Covid. E hoje em dia a gente tem testes que podem e devem ser realizados para se realizar o diagnóstico diferencial e, com isso, oferecer a melhor opção de tratamento. A gente fica confuso, não tem jeito, né? Porque vem um sintoma, já vem aquela preocupação. Ainda bem que temos as explicações aqui do Dr. Fernando Gomes, sempre ressaltando todas elas. Doutor, já que a gente teve aqui mais uma vez um encontro entre gripe e Covid, primeiro a gente lembra que está havendo a campanha de vacinação contra a gripe. Foi invertido ali o público-alvo, né? Não são os mais velhos que começam tomando. O Ministério da Saúde tomou essa medida aí justamente por causa desse momento de Covid. E aí eu aproveito para relembrar para você uma matéria bem legal, viu, que tem no nosso site, que mostra que a vacina contra a gripe tem chances de atenuar sintomas da Covid-19. Está lá no nosso site, você pode buscar. A entrevista foi feita com o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, o Juarez Cunha. E lembrando que a campanha de vacinação da gripe começou no último dia 12. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 80 milhões de pessoas devem ser imunizadas em todo o país. Leia então a reportagem, que é bastante interessante. E vale a pena a gente falar o seguinte, né? A gripe também mata. A gente está falando de Covid, mas gripe também é causa de óbito. Por isso que existe a campanha de vacinação e por isso que você, brasileiro e brasileira que está assistindo a gente, deve comparecer e ser vacinado. Nunca queremos tanto receber vacinas, hein, como agora. Falando ainda sobre a Covid-19, tem uma notícia interessante sobre vacinas e que gera até um desconforto, uma raiva em todos nós. A Pfizer identificou versões falsas das suas vacinas contra a Covid-19. Essas vacinas sendo vendidas pela internet no México e na Polônia. No país europeu, ninguém teria recebido as aplicações das doses falsas. Só que, com os mexicanos, cerca de 80 pessoas teriam sido vacinadas com imunizantes falsos a um preço de $1.000 por dose.
A Pfizer diz que possui uma equipe que faz investigações sobre possíveis ameaças à cadeia de vacinação e que contribui com os governos dos países para combater o comércio ilegal de vacinas. Doutor, a verdade é que quem está na maldade, quem está mal intencionado, aproveita qualquer momento para ganhar em cima disso, né? Incluindo aquele que pode matar outras pessoas. Literalmente, isso aí é o fim da picada. Exatamente. É o fim da picada. Primeiro, o que pode acontecer? Uma pessoa que tem contato com um imunizante que é falso. Você não sabe o que foi colocado ali dentro. E em que condição que foi colocado. Está estéril? É água só? É soro? É alguma coisa? Não tem como saber. É difícil para qualquer pessoa que então, assim, leigos. Além de não funcionar como imunizante, você tem um risco de infecção e de alguma complicação mais grave. Então, isso é considerado um crime hediondo, é um absurdo, né? É uma má-fé incrível, ainda mais no momento em que está todo mundo super preocupado com a imunização e com o combate do coronavírus. Não, doutor, e se os imunizantes precisam de tais temperaturas e condições para serem armazenados? Você imagina pegar um imunizante, mesmo que fosse real, põe numa caixinha, manda entregar pelo correio até chegar na pessoa. Você nem sabe a condição que esse imunizante está chegando até você, né? Exato. Por isso que todo cuidado é pouco e é importante a gente notar as orientações, obviamente, em cada país, do seu governo, da sua política pública de saúde e não cair aí no conto do vigário ou muitas vezes na tendência de querer ser um pouco mais esperto que as outras pessoas, porque é aí que, na verdade, a pessoa acaba tropeçando, né? Quer ter um privilégio em detrimento de outros, compra gato por lebre e, como a gente disse, é o fim da picada. Sim. Errado quem vende, errado quem compra também. Vamos para o nosso próximo assunto, mais um que você pode ter mais detalhes no nosso site. Uma pesquisa publicada no Jornal da Sociedade Norte-Americana de Menopausa mostra que dormir mal, ter o sono ruim, pode afetar a vida sexual das mulheres mais velhas. Pois é, segundo o estudo, as mulheres que dormem mal têm quase o dobro de chances de terem problemas com interesse ou prazer sexual quando comparadas às mulheres que dormem bem. Doutor Fernando Gomes, como exatamente dormir mal? Bom, a gente sabe que dormir mal é um problema para vários fatores na nossa vida, mas afeta diretamente a vida sexual? Essa informação é extremamente importante porque ela acaba influenciando o comportamento humano, o relacionamento entre as pessoas e até a manifestação do próprio amor. Então vamos lá. Quando a gente pensa em termos de psicologia e a gente pensa na pirâmide de Maslow, o que é mais importante? É mais importante eu comer, eu dormir, para depois então ter disposição para realizar atividade sexual e assim progressivamente. Então, existem coisas que são mais básicas para que a gente possa manter a nossa vida. Só daí você já entende que é importante que você tenha um sono reparador para que você possa, então, desfrutar de prazer e de carinhos. Quando a gente pensa do ponto de vista do órgão, do cérebro propriamente dito, existe uma estrutura cerebral profunda chamada hipotálamo. Nessa região, existe o nosso relógio biológico, onde a gente cicla o período de vigília e o período de sono. Não é à toa que nessa região também estão diversos núcleos de neurônios que fazem toda a questão da intermediação de hormônios e neurotransmissores que levam ao desfrute ou deleite do prazer sexual. Quando você, por algum motivo, tem esse relógio, essa região comprometida, muitas vezes pelo seu hábito ou então por uma insônia que não foi diagnosticada e tratada adequadamente, não é só a questão do sono que fica comprometida. Toda aquela região que vem em seu torno, então a gente fala da atividade sexual, da questão até mesmo da alimentação e do prazer com a comida, por isso que muitas vezes a pessoa com insônia ela tende a ter obesidade. Você imagina, tem uma explicação para que isso precise ser visto de uma forma diferencial. E você imagina, a pessoa não dorme direito, não tem interesse, não tem prazer sexual, não procura o parceiro. Então, assim, a vida fica uma bagunça, desorganizada. Então, a gente precisa respeitar os limites do nosso corpo, entender o que é normal e o que não é normal e descansar faz bem para todo mundo. Então, rapazes, toma conta das meninas, né? Pois é, por favor, que tenhamos aí qualidade de sono, qualidade de vida sexual também, porque é importante para todos nós, não só para o homem e não apenas só para a mulher. Doutor Fernando, a gente já falou aqui algumas vezes sobre o sono e agora expandindo, né, o nosso ângulo de visão e conhecendo os efeitos de uma noite mal dormida também na vida sexual. Por que o sono é tão importante para as nossas vidas desse jeito? Porque ele reflete em tudo, nas nossas alegrias, nas nossas dores, no ambiente de trabalho, em todos os lugares. Então vamos lá, tem um número mágico que eu adoro falar, que é o seguinte: 30% da vida de qualquer pessoa a gente passa na cama dormindo. Mais ou menos a gente sabe que é o período de tempo de repouso, entre você deitar, descansar e acordar, mais ou menos 8 horas. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Mas a nossa vida, a nossa experiência de vida durante todo o período, desde que a gente nasce até que a gente morre, inclui esse período do sono. Durante o período do sono, o nosso cérebro trabalha ativamente
Então, a nossa memória, ela é arquivada, ela é empacotada, a gente tem as experiências oníricas de sonhos, o nosso inconsciente conversa com a gente, e o corpo físico restabelece o funcionamento das suas células. Então, a pele fica melhor, a pressão arterial fica controlada, a questão metabólica, e aqui eu estou falando de diabetes, de glicose, acaba ficando de uma forma melhor. O sistema imunológico, então, ele tem a possibilidade de se desenvolver. Então, uma noite mal dormida ou comprometimento desse período da vida, que é o período do sono, que todo mundo tem ou deveria ter de uma forma saudável, vai interferir no outro ciclo, no momento da vigília. Então, qual que é o reflexo disso? Por exemplo, aqui problemas de ordem sexual, disposição, alteração de memória, alteração de atenção, problema do sistema imunológico, obesidade. Então, assim, a gente não pode negligenciar. Não é só ficar acordado pensando em alimentação, em atividade física, trabalhar, trabalhar, mas também priorizar a questão do momento do repouso, porque uma mágica muito importante acontece aí, que é o nosso equilíbrio bioquímico. Durma bem sempre que possível. Quem já teve insônia sabe o terror que é acordar pensando, puxa vida, não dormi a noite inteira e tem um dia todo para enfrentar. Então, que todos nós tenhamos qualidade de sono e de vida. Doutor Fernando Gomes, acabou nosso tempo. Eu ia emendar aqui uma pergunta a respeito de dúvidas de imunizantes. Tem gente até falando que o senhor veio combinando com a gravata azul, com a roupa da Elise. O pessoal repara em tudo, que é, Eliette. A mensagem subliminar já foi reparada pela Eliette. Essa gravata aqui eu ganhei da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Tá vendo? Carregando todo um sentimento ali no peito. Doutor Fernando, obrigada, viu, por mais um dia. Vou guardar as perguntas para trazer em outros episódios. É isso aí. Obrigado você, Elisa. Pessoal, se cuide e até breve. Saúde para todos nós, viu? Este foi mais um Correspondente Médico.